Graça e Paz Ativação. Estamos aqui com o tio Éricos para mais uma entrevista com o tema Fake News. E vamos entrevistar ele sobre a família dele e o cotidiano dele. Primeira pergunta. Tio, conta pra gente uma breve história do seu testemunho. Como foi a sua caminhada até aqui? Então, eu praticamente nasci na igreja, mas a gente sabe que isso não quer dizer nada. Então, por volta de 12 anos, eu decidi aceitar Jesus mesmo de forma oficial em um culto na minha antiga igreja. E tive os meus deslizes, né? Com 11 anos eu conheci alguns pecados aí na área da sexualidade que me trouxeram algumas consequências. E o tempo foi se passando e isso não foi tratado. E depois a gente começa a ficar mais velho, adulto, começa a conhecer as pessoas, e eu conheci a Tainá, e a gente namorou por volta de 3 anos, e quando a gente estava com 1 ano de casado, o Senhor permitiu que a gente chegasse até essa casa, onde a gente tem vivido coisas extraordinárias, chaves, palavras liberadas que têm transformado o nosso destino, a nossa vida, e estamos aqui agora na frente do Ministério da Ativação Básica do Adolescente, pela graça e misericórdia de Deus. E graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E a gente só tem motivos para agradecer a Deus por ter nos permitido chegar até aqui. Então tá bom. Segunda pergunta. Como nós podemos detectar essas mentiras e como podemos trocar elas por verdade? Então, a gente sabe que na sociedade atual eles vão tentar implantar muitas ideias distorcidas, né, na vida dos jovens, adolescentes. Vão tentar apresentar, por exemplo, o sexo de uma forma totalmente contrária àquilo que Deus traz pra gente. Então a gente não pode cair nessas ciladas, a gente não pode deixar que essa pressão que está à nossa volta nos influencie. Pelo contrário, a gente está caminhando na verdade, a gente está tendo a nossa vida pautada na verdade, sendo ministrado, confrontado com relação ao pecado. A gente tem que entender que a gente tem um pai, esse pai ele libera as verdades dele sobre a nossa vida. Então se ele falou que nós somos filhos, nós somos filhos. Se ele falou que se nós renunciarmos, nós viveríamos coisas extraordinárias, então é assim que nós devemos caminhar. Não de acordo com o que o mundo fala, mas de acordo com o que Jesus fala conosco através da sua palavra. Muito bom. Terceira pergunta. Aonde você acha que os adolescentes e jovens mais erram quando se deparam com uma informação mentirosa? Então, eu acho que, na verdade, eles pagam para ver, né? Então, a gente sabe que o Senhor ele requer de nós uma renúncia, uma santidade. A gente sabe o que a gente deve não fazer. A nossa igreja tem uma visão, então, às vezes, tem coisa que é permitido, mas pela visão da igreja a gente decide renunciar. Então, para mim, o maior erro dos adolescentes é pagar para ver. Por quê? Porque às vezes numa ficada, numa saída, isso pode trazer consequências graves que depois o tempo não vai curar. Vai ser necessário refazer o caminho. Isso às vezes vai causar dor, vai causar alguns desconfortos, mas vai ser necessário para que possa haver cura. Então, ao meu ver, os jovens pecam muito a ter curiosidade de experimentar as coisas e depois tem dificuldade de sair dessa situação. Que nós sabemos só Deus pode tirar. Sim. Quarta pergunta. Que palavra de direção você deixaria como marca para essa geração? A minha palavra é: renuncie o pecado, fite os olhos em Jesus, se apaixone por Jesus até que nada mais importe. Porque nós sabemos que todas as nossas ações, elas são sementes que são lançadas no mundo espiritual. E a gente sabe que Satanás, ele é astuto. E ele vai usar isso para nos condenar, para nos acusar. Quando a gente for requerer alguma bênção de Deus, o Senhor ele vai ter que ser justo e não permitir, porque existem essas sementes que foram lançadas. Então a palavra que eu tenho para deixar para os jovens adolescentes que estão aí nos assistindo agora é: renunciem, abram mão às vezes do que é permitido, para que vocês possam viver um propósito maior, para que vocês possam levar uma vida de santidade e desfrutar da plenitude das bênçãos que o Senhor tem preparado para vocês. Foi muito bom entrevistar você e essa foi mais uma entrevista.
Agradeço a oportunidade, que você possa ser ativado e edificado com essa entrevista. Deus abençoe. Amém. Vamos.